Estamos iniciando o podcast Mais Vida ao vivo aqui pelo ecossistema, a Dr. Play, dentro dessa fundamentação tão já conhecida, eu posso dizer com muita veemência, de transformarmos e salvarmos vidas, utilizando essa informação, mas uma informação bastante diferenciada. Fábio César aqui na apresentação e tenho certeza, teremos mais uma grande edição, porque hoje é uma estreia, inclusive, no campo da psicologia. Eu já tenho a meu lado Elisiane Barbosa, que vocês notarão, grande experiência, grandes vertentes, e hoje vamos cuidar da mente humana. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Vida pela Dr. Play. Eu que agradeço, Fábio, e agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Elisiane Barbosa. Doutora, quando analisamos o currículo da senhora, eu sempre costumo dizer, nós poderíamos ter aqui muitas horas e muitos artifícios de pauta. Só que dentro dessa diferenciação e para ligarmos ainda mais a saúde mental, nós hoje vamos ver no campo das doenças, vamos dizer assim, todo o âmbito da análise da psicologia, porque sabemos, a mente rege e domina todo o nosso corpo. Portanto, sensações que muitas vezes estamos percebendo podem até ser que elas não sejam tipicamente reais. E é isso, creio, o que a senhora vai falar e nós vamos aprender. É por aí, doutora? É por aí, né, Fábio? É que nós somos uno, né? Nós não somos um ser dividido, mas sim ligados, conectados, mente e corpo, né? Então, o que sentimos emocionalmente, o que sentimos, pensamos, né? No campo da psique, né? Estou me referindo ao campo da psique humana, reflete no nosso corpo, no nosso organismo, né? No físico como um todo. E também acometimentos físicos, alterações físicas, também sensações físicas, também pode levar a alterações psíquicas, emocionais. Doutora, a gente escuta muito, né? Um linguajar do dia a dia de comentarmos, às vezes é até delicado, de dizermos, isso que você está sentindo é coisa da sua mente. Se você direcionar a mente para o lado positivo, que iremos falar também hoje no decorrer da nossa conversa, isso vai passar. Doutora, eu sei que pode ser verdade essa minha colocação, mas temos que ter todo um cuidado, porque aquilo pode ser verdadeiramente uma patologia que venha a se agravar. Como medir isso, doutora? Fábio, e sempre é verdade, né? Não tem essa história de coisa da sua cabeça, então é invenção, né? Vamos ignorar. Não, isso não existe. Porque até sendo invenção, Fábio, é um alerta, né? Chama a atenção para alguma alteração psicológica, psiquiátrica, né? Da psique humana. Da psique. Aí, doutora, a senhora faz vários atendimentos, depois vamos ressaltar, logicamente, o Instagram, os caminhos de comunicação com a doutora. Mas, doutora, quando os pacientes se queixam ou falam para a senhora desse aspecto que está sendo o tema central da nossa conversa, eu acho que ocorre muito da pessoa, acabou a sessão ou se acabaram as sessões devidas, aí ela chega para a senhora ou ele e diz, já estou boazinha, estou curada. E não foram propriamente para um médico, estão num atendimento psicológico. E aí, doutora? Vamos definir, como tem mesmo aqui na tela, né? A somatização e a doença psicossomática. O que é a somatização? A somatização são os sintomas. Por exemplo, o quê? Dores de cabeça, né? Pode se apresentar como dores de cabeça, dores musculares, né? Gripe, aquela gripe frequente, né? Você está sempre ali gripado, com a garganta inflamada, coceiras,
né? É que são sintomas físicos que aparecem de repente. Você estava boazinha, de repente apareceu essa alteração física, esse sintoma. Isso é, né, como tem aqui, a somatização. Fábio, eu costumo dizer assim, que todos nós vamos somatizar, né? Isso não existe. É um estresse do dia a dia, é uma situação, é uma memória traumática, uma situação difícil, né? Uma emoção, um sentimento ali não digerido, raiva, culpa, medo, né? Medo em excesso, qualquer emoção que nos altere, né? Que seja aquela emoção exacerbada, vai fazer com que o nosso corpo, né, a nossa parte física, dê sinais. E ele sinaliza dessa forma. A psicossomática, que é a doença psicossomática, já é o quê? O desenvolvimento, a configuração, de fato, de uma patologia. Porque eu posso sentir algum sintoma e não necessariamente, Fábio, ser uma patologia. No caso da doença psicossomática, sim. O que é que acontece? Eu tenho uma hereditariedade, tá? Eu já nasci, certo? E aí, o estresse elevado, né? Essa sobrecarga mental, essa sobrecarga emocional é gatilho, faz com que estimule, né, o desenvolvimento de alguma patologia. Isto é, o desenvolvimento de algum adoecimento de um órgão físico meu. Doutora Elisiane Barbosa, nós notamos assim, isso acho que é inquestionável. A pandemia, pelos próprios fatos que acarretaram, foram muitas perdas, logicamente. Isso potencializou muito a necessidade e até um maior olhar para a psicologia, para a psiquiatria. A senhora nota isto? Noto. E a parte positiva é essa, né, Fábio? Porque realmente as pessoas estão sentindo as alterações mentais, as alterações emocionais, de pensamento e estão buscando ajuda, né? Bem mais do que antes, porque antes o preconceito era maior, não que deixou de existir, ainda existe, mas antes era maior, né? Hoje você já consegue, mesmo com receio, com resistência, mas não, eu preciso buscar um profissional, eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso buscar um psiquiatra para me ajudar, porque sozinha eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo. Né? Importante. Ô, doutora, eu olhei um relatório mais atualizado, logicamente, que muitos psicólogos, nesses últimos 2 anos, fecharam as suas clínicas, falo da clínica fisicamente, e passaram, com toda a regulamentação, a atender só pela telemedicina. A senhora acha que isso é viável? O atendimento dessa forma, ele se concretiza, ele tem efetividade ou ainda precisa da clínica para ter o contato com o paciente? Fábio, os dois, presencial ou online, funciona. Basta algo muito importante, o querer, né? Porque não adianta você estar ali de frente a uma câmera, né, conversando com um profissional de saúde e você está numa resistência tremenda, você não tem nem a certeza se você quer, mas você tem que estar ali, entendeu? É obrigada, sabe? Não é aquele pensamento de, tá, eu estou precisando, é por isso que eu estou aqui, mas é mais aquele pensamento, eu estou doente, mas eu estou alterada, mas eu não preciso disso aqui não. Então, é esse tipo de resistência que eu estou falando. Aí realmente fica muito difícil, né, o atendimento online, virtual. Entendi. Entende? Nesse sentido, o presencial, ele dá mais suporte, né? Porque, querendo ou não, tem esse contato físico, Lógico. Essa aproximação. Mas, de forma geral, funciona. Funciona, né? Normal, sim. E, inclusive, eu atendo online e acompanho casos que têm evoluído bastante. Presencial. E só online. Entendi. Ô, doutora, o atendimento em domicílio psicológico, ele é totalmente regulamentado? Uma pessoa pode ir até a casa e isso tem sido mais solicitado, vamos dizer, pós-pandemia? Sim, com certeza, Fábio. Olha, deixa eu te falar uma coisa.
Assim como nós precisamos de autorização do Conselho de Psicologia para poder atender presencialmente, nós precisamos de uma autorização, inclusive um código que o Conselho cede, né, que é essa autorização do Conselho, para que a gente possa atender virtualmente online. E assim também é preciso o Conselho estar sabendo que eu, por exemplo, Elisiane, faço atendimento domiciliar. Entendi, muito importante, ou seja, tudo dentro das fundamentações, Isso, protocolo, tudo, né, os regulamentos. Tudo muito seguro. Muito Para seguro, não né? ter nenhuma alteração, fraude, que hoje em dia existe tanto, né, Fábio? Doutora, muitas pessoas dizem assim, na vida todo mundo vai precisar em algum momento de uma terapia e que isso é muito importante. Eu sempre acho muito drástico dizer todo mundo, né? Porque o mundo é muito grande. Mas, doutora, como é que a senhora vê isso? E ainda existe aquele estigma de quem procura um psicólogo é porque está meio doido. E aí, doutora, como é que a senhora vê? É interessante essa tua fala, Fábio. Existe sim, né? E às vezes eu até brinco quando alguém chega para consulta e fala assim, doutora, eu tô aqui, eu tô me sentindo doida, eu tô me sentindo louca. Eu disse, então pronto, se você acha que você é doida, você pode se levantar e ir embora, porque eu não atendo doida, não. Entendi. E aí, né, cai naquela graça, né, vai deixando o clima mais leve, porque a pessoa chega tão com tanto medo, sabe? Se achando tão desequilibrada, né, louca, né? Que aí eu uso essa brincadeira, essa fala para poder quebrar o gelo, quebrar o clima. E funciona e ajuda. Aí eu vou explicar que não tem nada a ver, né? Que todos nós seres humanos, e agora respondendo a tua outra pergunta, né? Todos nós seres humanos, nós devemos procurar sim ajuda psicológica, mesmo sem ter eu não queria dizer um motivo, porque só por ser humano já é um motivo para Entendi. procurar ajuda psicológica. Porque como nós iniciamos nossa conversa, nós não somos só corpo, nós somos corpo e mente. Nós não precisamos estar, mulheres, no ginecologista de 6 em 6 meses, uma vez no ano. No dentista não é diferente. Entendi, verdade, doutora. E por que não ao psicólogo? E aí vem toda a linha, lógico, no contexto da senhora, da prevenção, né, doutora? Exatamente. Isso, Fábio. Então, se eu, para mim, né, eu não tenho esse motivo, né, popularmente falando no senso comum, eu não tenho esse motivo, então eu vou para prevenir, como prevenção, porque afinal de contas, nós somos seres humanos, dotados de pensamentos, sentimentos, emoções positivas e negativas. E ainda tem um detalhe. O nosso cérebro, ele tende a pensar mais negativo do que positivo. Mais um motivo, né, que devemos aí pensar e cuidar da nossa psique, da nossa mente. Estamos ao vivo com a psicóloga clínica, a doutora Elisiane Barbosa, realmente grande experiência. A doutora, eu vejo como muito comum, já está habituada às câmeras, a diversas emissoras co-irmãs chamam a doutora para que possa esclarecer, dar essa informação, como sempre eu digo, tão diferenciada e tão necessária para que possamos cada vez mais salvar a vida. E, doutora, quando chamam a senhora num atendimento domiciliar e a senhora se depara com aqueles casos que muito se comenta, de depressão crônica. A pessoa está em cima de uma cama, a senhora chegou ali, a senhora começa a falar, a pessoa não abre nem os olhos e nem fala. O que é que se faz, doutora? Eu sempre fico muito preocupado. Chama o SAMU, o que é que faz, doutora? Não, Fábio, interessante, né? O primeiro contato que a gente tem é acolhimento. Não se engane. E isso é comprovado cientificamente pelos médicos. Pessoas que estão acamadas, muitas vezes que não abrem nem os olhos, mas elas estão entendendo tudo, elas estão sentindo tudo, certo? Então, o que é que a gente faz? Se eu encontro alguém dessa forma, eu vou tocar nessa pessoa. Mas antes de tocar nessa pessoa, eu vou me comunicar com essa pessoa.
Entendi. Para mim não importa, Fábio, se ela não vai falar. Para mim não importa. Entendi. Porque em algum momento, algum sinal, ela vai dar. E aí, voltando para a história do corpo e mente, se ela não consegue expressar as emoções dela de forma psicológica, mas ela vai conseguir de forma física, né? Então, olá, Fábio, eu sou Elisiane, estou aqui, vim para ficar um pouco contigo, tá? Não se preocupe, não se esforce em falar nada. Se não quiser, eu estou aqui, tá? Entendi. É a presença, Fábio. E aí depois vem o toque, né, na mão, entende? Quem sabe no ombro, mas assim, é a pessoa sentir que tem alguém ali, é a presença. É tanto que saiu pesquisas recentes aí que, inclusive, puxando, né, a solidão é extremamente prejudicial à saúde. Então, isso significa que a minha presença naquele momento faz toda a diferença. Faz toda a extremamente diferença. importante. Ou seja, interessante, eu sempre tive essa curiosidade, porque até ajuda a todas as pessoas, mesmo que não sejam da área da psicologia ou psiquiatria, para quando nos deparamos com algum caso, né, doutora? Porque você fica olhando ali, quer dizer, a pessoa está ali praticamente inerte, mas há todo um conceito que para isso a senhora estudou, obviamente, para ir conversando com a pessoa. E mesmo que a senhora saia dali, aquela pessoa não tenha nenhuma reação, mas foi o trabalho ideal, adequado, feito inicialmente, sim, né? Sim, né? Sem cobrança, deixando muito claro, olha, não vim aqui para cobrar você de fazer nenhum esforço, é só para te dizer que eu estou aqui. Entendi. E que você pode contar comigo. Então, passar essa confiança, passar essa segurança, né? Quebrar... porque é muito solitário, Fábio. Na verdade, o adoecimento pode trazer esse sentimento de solidão, de você estar lutando, a sensação de você estar lutando sozinha, entende? E quem já passou por um leito de hospital sabe o que eu estou dizendo, né? Por mais que tenha os médicos, por mais que tenha pessoas ali que passem, que conversem, que vão embora, mas na realidade existe uma solidão muito grande de quem está lutando ali. Então, ter pessoas por perto, né, que possam fazer isso, não necessariamente um psicólogo, é extremamente importante. É muito importante, né, doutora? Doutora, nós temos nessa próxima tela, que já aparece aí, dores, gastrite, coceiras, sem ter propriamente a doença. Ou seja, vamos dizer assim, eu não sei se essa seria a expressão mais adequada. Você está com um certo transtorno mental e isso leva para que o corpo tenha essas reações, como as citadas. Mas vamos pensar, mesmo a pessoa estando se coçando, mas não seria propriamente uma patologia, se for analisar ali os exames. Como é que dimensiona isto? Voltando um pouquinho, recapitulando a questão do sintoma somático e da doença psicossomática, tá? A somatização são os sintomas, então dores musculares, dores no estômago, coceiras, entre outras alterações físicas, elas podem ser somáticas, que são sintomas que vão aparecer e não necessariamente existe uma doença psicossomática, não necessariamente existe uma doença física instalada, tá? Mas sim, né, que você sobrecarregou psiquicamente, sobrecarregou emocionalmente e não resolveu. Por não ter resolvido, a mente manda a mensagem para o corpo resolver. E aí o corpo começa a apresentar esses sintomas, esses sinais, certo? Porém, isso não impede que você deixe de cuidar fisicamente. Aí é onde está o detalhe que eu quero chamar a atenção, Fábio. Se aparecer os sintomas, é para ser cuidado psiquicamente e fisicamente. Então, deve sim procurar um médico. Né? Ou seja, é muito importante para não eximir um fator do outro, que de repente pode complicar tudo, né, doutora?
já pode sim, né, ter um processo aí de uma doença psicossomática e você não ter noção. E aquilo evoluir e realmente acometer você de uma forma grave, né? Inclusive, algum órgão, né, pode alterar o desenvolvimento, o funcionamento de algum órgão. Doutora, eu estou me lembrando aqui de um passado, eu adolescente em Campina Grande. Tinha um hospital lá, não existe mais, até onde eu sei. A gente conhecia, né? Lógico, eu estou usando a expressão da época, como o Hospital dos Doidos. É onde se mandava as pessoas, que era o João Ribeiro, né? Inclusive, doutor João Ribeiro, eu acho que era psiquiatra, e ele já faleceu, inclusive esse hospital lá em Campina Grande, ele acabou. Mas assim, havia uma coisa interessante, que eu me lembro agora, que tinham aqueles chamados, vamos dizer, doidos, que ficavam do lado de fora, ficavam, vou usar a expressão da época de adolescente, eles ficavam soltos e tinha os outros que ficavam lá em tratamento, ficavam internos. E uma coisa muito interessante que eu fazia, e várias pessoas faziam, era ir conversar com os doidos que estavam soltos. E doutora, era uma coisa tão prazerosa. Será que todos não temos um pouco de loucura, doutora? E aí, doutora? Bom, a loucura, o que é a loucura, né? Vamos definir o que é a loucura. É o rompimento com a realidade. É o que nós podemos chamar de quando nós apresentamos a psicose, né? Aí nós podemos começar a pensar que sim, né? Saímos da realidade, rompemos com a realidade, né? Independente disso, Fábio, como Freud já dizia, é muito difícil enfrentar a nossa realidade, a sua realidade. Você enfrenta a sua realidade, eu enfrento a minha realidade e os demais aqui enfrentar a realidade. Porque a realidade é difícil, a realidade de todo mundo não é fácil. Lidar com as situações, com a dinâmica da vida, não é fácil, é difícil. É difícil, né, difícil, é difícil lidar com as diversidades. É difícil, não é fácil. Então, Freud vem nos dizer que o nosso cérebro acaba desenvolvendo mecanismos para lidar com aquelas situações, né? Ele traz a psicose, mas aí eu não quero falar da psicose agora. Eu quero falar desse mecanismo de defesa, de proteção que o nosso cérebro desenvolve para que nós possamos lidar com as dificuldades e adversidades do dia a dia da vida, né? Entendi. E que nem sempre que vai sair um pouco dessa realidade, né? Vai nos tirar um pouco dessa realidade. Como, por exemplo, o aparelho celular. Verdade, doutor. Ele é um excelente mecanismo de fuga da realidade. Eu fico aqui, não, eu tenho eu não costumo chamar problema, tá? Eu costumo chamar desafio. Certo. Eu tenho um desafio daqui a pouco ali para resolver, só que aí eu me pego no celular, na tela do celular. Ora, todas as vezes que eu passo aqui, descarga de dopamina. Descarga de dopamina. O que é isso? Eu estou fugindo. Já era para eu ter ido resolver. Eu não fui ainda. Entendi. Fazer o que eu preciso fazer. Verdade. E aí eu fujo. Eu fujo para onde? Eu uso que mecanismo? O aparelho celular. E passo horas ali. Mas ninguém percebe isso, né? Então, inclusive é uma informação aí para as pessoas muito interessante. terem consciência e noção do que está acontecendo. Mas, doutor, é um campo assim tão vasto, né? Quando a gente começa a pensar, lógico que eu não vou citar nomes, mas eu já tive ou tenho pessoas assim de família distante, né? Aquele que a gente chama primos segundos, primos terceiros. Estou me lembrando de Campina Grande também. A senhora não era nascida ainda, doutora, mas dizia assim, ele é meio estranho, né? A pessoa já começa, as atitudes dele ou deles são bastante estranhas. Aí eu me lembro que em Campina Grande teve uma época que o prefeito, isso faz muitos anos, viu, doutor? Ele colocou nas paradas de ônibus uma estrutura que era tipo metálica e que era côncava, justamente para proteger da chuva as pessoas que estavam ali esperando pelos ônibus, né?
E lá teve, eles chamavam de seita, né? Mas teve um movimento em Campina Grande chamado Rodão Mangueira. Esse pessoal apareceu há muito tempo e eles pregavam que o mundo ia se acabar com um dilúvio em Campina Grande. E esse, vamos dizer, familiar meu distante, ele disse, olha, isso é Deus que está iluminando o prefeito, porque essas estruturas côncavas da parada de ônibus vai haver o dilúvio e quando Campina Grande encher de água, vão só virar essas estruturas e vão servir como barco. Aí já tinha até a data marcada para existir o dilúvio. E essa seita, podem consultar aí, Rodão Mangueira, ela começou a ter muitos adeptos. Eram as pessoas que se vestiam de forma diferente e pregavam que ia haver o dilúvio. Tinha data, tinha mês e tinha hora. Aí, doutora, chegou aquela data e Campina ficou toda com medo. E no dia, por coincidência, caiu uma chuva daquelas com relâmpago, trovão. Todo mundo ficou com medo, mas o dilúvio não veio. Eu acho que não vai vir por enquanto não, doutora. E aí, doutora, essas pessoas que ficam com essas imaginações muito férteis, o que é que a senhora Fábio, atribui? É interessante, né? Nós estávamos falando até falando sobre isso também, essa questão desse termo loucura. Para a gente, né, popularmente, no senso comum, as pessoas chamam. É loucura, é louco, não sei o quê. Mas assim, para a gente mesmo, a gente não faz a leitura de loucura. A gente faz a leitura de alterações psíquicas, alterações psicológicas, alterações psiquiátricas, né, no caso. E nós devemos olhar para esse ser humano que estão com algumas alterações, né, de forma muito acolhedora. Entendi. Né? E conseguir fazer a leitura do que é real e do que é a alteração psicológica, psíquica. Essa faz toda a diferença. Faz uma diferença muito grande, né, doutora? E se você perceber uma alteração, acolhe, de alguma forma. Mas Elisiana, eu não sei o que dizer. Muitas vezes, como eu falei, mencionei recentemente, não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. Você vê, doutora, a diversidade de situações, né? E como tudo termina se tornando muito complexo, né? Porque é aquilo que eu digo, a gente vai se deparando com casos, né? Eu já estou com 62 anos, aí você já vivencia muita coisa. Eu estou me lembrando de outro amigo da época escolar, doutora, que ele me chamou, ele morava só. Aí a gente começou a ver umas atitudes bem estranhas nele, né? No modo de falar, no modo de se vestir, muitas vezes, no comportamento. Aí um dia ele pediu que eu fosse num apartamento dele lá, eu era amigo, dava aula juntos, aqui em João Pessoa, em Campina Grande também. Quando eu cheguei lá, eu notei um acúmulo muito grande de pastas, de tubos de pasta secos, mas eram muitos, eu acho que tinha mais de 100. Aí eu perguntei, fulano, o que é isso aí? No banheiro lá, só o que tinha era tubo de pasta seca. Ele disse, olha, vai ocorrer um dia que vai existir a pasta, mas não vai ter o tubo. Doutora, eu acho que aí já tem que internar, né, doutora? O que é que a senhora acha, doutora? Fábio, não. Olha, deixa eu dizer, isso parece mais ter sido um caso de acumulação, né? O transtorno acumulativo de acumulação. É interessante que é sim uma alteração, né? Onde a gente entende que aquela pessoa ela está sobrecarregada mentalmente, emocionalmente, provavelmente, né? É aquela pessoa que sente muito, está muito angustiada, não sabe o que fazer com suas emoções, né? Com determinada emoção, não sabe como expressá-las, como direcionar aquilo ali. E em outro sentido, o que eu percebo, inclusive na minha experiência clínica, são pessoas que foram negligenciadas de alguma forma. Não tiveram o que queriam, o que precisavam, e aí, futuramente, né, com o próprio desenvolvimento... Aí vem... Exatamente, ela vem expressar dessa forma.
De toda forma, de forma geral, é uma dor muito grande que essa pessoa está sentindo. E tenta compensar dessa forma. Né? E seria um gatilho, doutora, isso, ou o gatilho é outra história dentro de uma sistemática? O gatilho, não, isso daí não. Isso daí é a expressão, é a expressão, representação, né? do que está acontecendo dentro dele. No meio desse processo, desse desenvolver essa alteração, pode existir um gatilho? Pode. Pode ter existido, com certeza, né? Sempre vai existir, sempre existe, Fábio. Sabe? Entendi. Agora, só existe gatilho se já existe dentro de você. Para mim, essa xícara aqui só vai ser gatilho se o sentimento relacionado a essa xícara já existe em mim, dentro de mim. Senão, não vai ser gatilho. Não vai ser gatilho. Não. Coisas que você pode me falar que pode me machucar ou não pode me machucar. Isso depende do que já existe dentro de mim. De que forma eu processo, né? Os meus pensamentos, os meus sentimentos. Aí sim, pode ser gatilho ou não. Uma entrevista espetacular, diferenciada, muito esclarecedora. Estamos ao vivo aqui pela Dr. Play. Já indicamos o que é natural, que após essa nossa edição, todos podem entrar no YouTube em Dr. Play Saúde, é o canal aqui do ecossistema Dr. Play, é público, podem e devem compartilhar, recortar trechos. Quantas informações importantes estamos a levar agora? Eu posso dizer para todo mundo, né? Porque o acesso é total e a partir daí a gente indica. Recortem, mandem pelo WhatsApp, pelo Telegram, publiquem no Instagram, nas redes sociais, como queiram, mas o importante de todo esse contexto, ajudarmos a salvar mais vidas, que é o que estamos a fazer aqui, com a experiência imensa da doutora Elisiane Barbosa. Doutora, estamos em outro tópico agora. Certo. As alterações emocionais desequilibram o organismo. Doutora, isso é fato, porque, né? E outra coisa interessante, né? Coisas que a gente vivencia, não tem para onde correr. À medida que isso vai se potencializando, o desequilíbrio, as alterações vão se intensificando, não é, doutora? As alterações vão aparecendo, mentalmente e fisicamente, né? Porque, afinal de contas, nós temos que lembrar que nós temos um sistema nervoso central. Então, o que eu penso, né, vai ser refletido em todo o meu corpo. O que eu sinto também. É por isso que é tão importante, Fábio, as pessoas entenderem a importância do autoconhecimento, do se conhecer. Se eu me conheço, se eu pratico o autoconhecimento, que eu digo que não tem fim. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, esse autoconhecimento também vai se desenvolvendo, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu pratico o autoconhecimento, que eu acesso o autoconhecimento, chegou uma emoção, um sentimento, né? Percebo que está excessivo. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com isso aqui, que eu estou sentindo. Eu só não vou ficar com isso. Vou direcionar para algum lugar. Entendeu? Eu vou expressar de alguma forma. Ah, estou chateada, estou com raiva de Fábio. Não vou bater em Fábio. Não é isso. Autoconhecimento eu vou resolver isso comigo. Entendi. Doutor. Muitas vezes, o que eu resolvo com o Fábio não é o suficiente para a minha raiva sair, né? Para a minha raiva ser diminuída. Entendi. Muitas vezes não é o suficiente. Não é, né? Eu fico com aquilo. Com quem é que eu vou resolver? Para onde é que eu vou direcionar isso? Quem tem que saber lidar? É Fábio? Não, sou eu. Doutora, por isso que às vezes tem aquele hábito de dizer tudo conte até 10. Hoje já dizem conte até 1000, né, doutora? Porque tem que ter muito cuidado, né, doutora? Tem que ter muito cuidado. Né? No que vai falar, no que vai escrever, no que vai dizer, né? Você tem cuidado com o outro e com você. Entendi. Não é só com um. Muito interessante, esclarecedor, digo sempre, ressalto. Agora diz, modificar padrões de pensamentos negativos. Doutora,
Muitas pessoas, eu acredito que muitas, né? Os números são muito desencontrados, tudo no Brasil é subdimensionado, mas muitas pessoas pensam realmente negativamente, né? Essa semana eu me deparei com uma situação, lógico, vou citar aqui hipoteticamente, mas eu estava ajeitando um aparelho, né? E chegou uma pessoa e já foi dizendo: não, esse aparelho não presta não, isso não vai dar certo. Mas a pessoa que chegou nem sabia qual era o aparelho, nem sabia o que eu estava fazendo, mas como diz no linguajar, já agorou a história toda. E doutora, deu errado. E aí, doutora, o que é que a gente faz, doutora? Porque afinal de contas, Fábio, nós somos energia, a física pode nos trazer essa explicação. Verdade. Né? Nós somos, nosso corpo tem energia, nós somos energia. Então, com certeza. Agora, é interessante, Fábio, que isso me fez, essa tua fala me fez lembrar essa semana, algo que eu falei, eu vou repetir aqui. Não se assustem com os seus pensamentos negativos. Não se assuste. Não se assuste. Muitas pessoas se assustam e tentam esconder do outro, inclusive delas mesmas. Não adianta. Você pode esconder e mentir para todo mundo, menos para você. Entendi. Então, não se assuste, não se apavore com os seus pensamentos negativos, com os seus pensamentos disfuncionais. Tente compreendê-los, o porquê que eles existem, o porquê que eles vêm, o porquê que eles estão ali, o porquê que eles permanecem, né? Isso faz toda a diferença, Fábio, para poder resolver, para poder saber lidar com esses pensamentos negativos. Pensamentos negativos todos nós temos. Todos nós temos. Agora, saber o que fazer com eles, aí é outro detalhe. Doutora, mas quando a senhora se refere aí, né? Lógico, é sabedor, todos nós temos. E esse trabalho que deve ser feito de compreensão. Mas a compreensão para ver se muda para um pensamento positivo, né? Para mudar. Pensamento negativo, Fábio, sempre vai existir. Ele nunca vai deixar de existir. Agora, nós precisamos nos trabalhar psiquicamente, né, através do autoconhecimento, para reduzir esses pensamentos negativos. Porque eles nos trazem, e agora voltando para a questão somática e psicossomática, doenças. Eles cansam. O excesso de pensamento negativo cansa, né? Ele exige muita energia psíquica da gente e cansa. E é claro, o corpo, quando eu digo cansa, não é só mentalmente, é fisicamente também. E outro detalhe que eu vejo, essas pessoas, né, que comumente têm sempre pensamentos negativos, quem está em torno dessa pessoa vai habitualmente se afastando, né? E aí virão problemas mais sérios, porque vem a solidão que vai acarretar em outras coisas, né? Se você continua, eu costumo dizer, estado emocional contagia. Se você se afasta, quando você se afasta, ok, você pode não ser contagiado. Mas aquela pessoa que não tem a consciência do que está acontecendo com ela, de que ela tem esse excesso de pensamento negativo, ela vai adoecer. Na verdade, ela já está adoecida. Muito interessante. Ô, doutora, quando a senhora se depara, vamos dizer, com um caso sério, eu sei que isso é muito relativo, a senhora faz tudo para não chegar na psiquiatria, ou a senhora ali, quando observa, já diz, o trabalho tem que ser feito em conjunto? Dependendo do caso, Fábio. Dependendo do caso. Isso é muito relativo. Tem pessoas que chegam e que na primeira consulta, né, no primeiro atendimento, você olha e diz assim, não, sozinha eu não vou conseguir. Essa pessoa precisa de um psiquiatra, de um nutricionista, de um fisioterapeuta e, quem sabe, outra especialidade médica. Entendeu? Outras não, outras a gente percebe que... E outras a gente, no primeiro momento, a gente não consegue. E no terceiro atendimento, quarto, a gente, olha, eu vi a necessidade e eu vou precisar fazer o encaminhamento para o psiquiatra. Tudo bem para você? Ai, doutora, é interessante.
Eu estou muita coisa, eu me remeto, todos que estão a nos assistir aqui pela Dr. Play ao vivo já sabem, né, que isso faz parte do contexto aqui. Quando estamos diante aqui, que é o caso da doutora Elisiane Barbosa, né? Já nota um grande, imenso conhecimento, a gente não precisa nem de pauta, é uma conversa realmente tranquila. Mas, doutora, eu me lembro também, eu adoro parar. E na mesma hora eu já achei que ia morrer e que estava com algum problema cardíaco, né? Isso foi inevitável, acho que eu tinha 20 e poucos anos e por aí vai. Aí papai, né, mamãe também na época, me levou para um médico, inicialmente um cardiologista, que pediu os exames. Quando foi ver, eu não tive e não tenho, graças a Deus, nenhum problema cardíaco, mas quando se fez o exame do corpo inteiro, eu estava com lombriga. Doutora, que interessante. Por isso que chama guri buchudo, né? Eu brincava muito com areia, né? A lombriga disparou meu coração, doutora. Não foi a lombriga, né, Fábio? Foi, percebo que você teve, sim, sintomas somáticos. Sintomas, não foi, doutora? Somáticos, é a somatização. Você Somatização. somatizou. Entende? E aí, quando foi avaliar, viu que realmente existia... Doutora, a única patologia que eu tinha como guri, puxando carrinho, brincando na areia ali atrás do Estadual da Prata, era Fábio. lombriga. Eu estava com muita lombriga. Aí tomei um remédiozinho e fiquei novo, Exato. doutora. Aí perceba, se você fosse fazer essa avaliação e não tivesse encontrado lombriga e sim outra coisa, uma doença, aí sim seria, né? Aí nós deveríamos olhar de forma, né, mais detalhada, mais minuciosa, para verificar como é que foi que se desenvolveu essa patologia. Doutora, nós vamos citar também daqui a pouquinho, quando do final dessa nossa extraordinária conversa, lógico, os caminhos, a rede social da senhora, local de atendimento, mas eu queria que a senhora, por favor, já dissesse o Instagram, porque é um caminho fascinante, né, de comunicação, de utilidade pública, inclusive a doutora, por vezes ou por muitas vezes, coloca lá, todos notarão, informações que são de amplo conhecimento, que salvam vidas, que está acessível a todos gratuitamente, é lógico. Queria que a senhora dissesse o Instagram da senhora. Meu Instagram é o @Elisiane Barbosa Psicóloga. Pode me mandar mensagem lá que eu estou disponível para responder. Elisiane Barbosa, psicólogo, @. Elisiane Barbosa Psicóloga. Pronto, e a partir daí você estará num ambiente onde, obviamente, na bio, a conhecida, tem lá o link e os encaminhamentos para as respectivas ações de consulta e tudo mais que envolve, eu posso dizer, essa brilhante psicóloga. Doutora, agora vem o pensamento positivo que salva muitas vidas, né? Quando a gente vê uma pessoa que pensa positivamente, uma pessoa alegre, que diz tem aquela áurea iluminada, doutora, o dia da gente já se modifica, não é, doutora? Modifica, Fábio. Eu costumo dizer assim, agora a gente também tem que ter cuidado para que essa alegria toda, esse positivismo todo, também não seja um mecanismo de defesa, né? Você tentando esconder a sua dor emocional e está sorrindo o tempo todo. É preciso também ficar atento a isso, né? Mas sim, tem pessoas que nós podemos considerar que são positivas, né? Eu costumo dizer, Fábio, que essas pessoas positivas, que não são essas pessoas que usam como mecanismo de defesa, né? Que é a negação, não estou falando desse perfil. Estou falando das pessoas positivas mesmo, que nós consideramos positivas. Elas são pessoas que nós chamamos na psicologia de flexíveis. Pessoas que têm o pensamento, que têm a condição e a capacidade de flexibilizar o pensamento, né? Não é todo mundo que tem, algumas pessoas têm mais dificuldades, mas não é impossível desenvolver. Nosso cérebro é plástico, nós sabemos disso, e aí quem hoje apresenta dificuldade, por exemplo, pode vir a desenvolver, sim, né, pensamento positivo, ser de fato uma pessoa positiva. Isto é uma mente flexível.
O que é a flexibilidade do pensamento? Ontem aconteceu algo negativo, uma adversidade, um momento difícil, uma situação, nossa. Chorei ontem. Fiquei muito mal ontem. Mas hoje eu estou aqui. Porque de ontem para hoje, eu tive o pensamento flexível de que o que eu vivenciei ontem vai ser superado. Não, isso vai ser resolvido, eu vou conseguir resolver de alguma forma, ou a situação vai se resolver de alguma forma, né? Isso vai passar de alguma maneira. E eu vou seguir a minha vida. Eu não vou deixar com que isso pode até me abater. Mas me adoecer, não. Não vou deixar essa situação me adoecer. Nem vou permitir que eu somatize, nem que eu desenvolva uma doença psicossomática por causa disso. Entendi. Ou seja, é uma questão muito de uma palavra-chave na vida, inclusive chamada equilíbrio, né? Você tem que ter muito equilíbrio de todas as ações, né, doutora? E o equilíbrio a gente consegue dessa forma, Fábio, né? Na verdade, eu costumo dizer até para os meus pacientes, olha, a gente tenta, porque é difícil encontrar o equilíbrio. É difícil, né, doutora? É difícil. Tem paciente que chega para mim e diz assim, Elisiane, na minha empresa disse que eu tinha que ter inteligência emocional. Eu digo, o que é inteligência emocional para você? Não, ele disse, o gestor lá disse que era não chorar, não ficar triste, não deixar aparecer o que eu estou sentindo. Eu disse, isso não é inteligência emocional. Isso não é inteligência emocional. O equilíbrio é difícil para todo mundo. A gente segue tentando, todos os dias a gente tenta. Eu costumo usar esse exemplo, Fábio, que eu uso no consultório e vou usar aqui. Certo. 8 e 80. A gente, né, não pode ficar nem no 8, nem no 80. Nos extremos. A gente tem que estar sempre, né, tentando, né, seguir o caminho da vida tentando. Quando eu percebo que eu estou indo para o 80, opa, volta. Estou indo para o 8, não, volta. E assim nós seguiremos. Eu costumo usar esse exemplo. Então, muito importante. Inteligência emocional não é eu negar o que eu sinto, muito pelo contrário. É eu reconhecer o que eu estou sentindo, aceitar, assumir e aprender o que fazer com aquilo ali que eu estou sentindo. Doutora Elisiane Barbosa, outra pergunta também dentro desse âmbito, um universo tão fascinante, né? Uma conversa, eu sempre vou dizer, bastante diferenciada aqui, porque a gente tenta explorar a grande sabedoria aqui da doutora, né? E isso tem se constatado, todos que assistem, não só agora, mas sabemos que o que muito se potencializa, eu estou falando isso de forma natural, o pós-programa, repito, no YouTube, em Dr. Play Saúde, você vai encontrar essa edição magnífica para poder assistir várias vezes, aprender mais e compartilhar essas informações pelo meio que você achar conveniente. É público e todos podem fazer a qualquer momento. Eu quero até citar um fato dessa semana, está dentro aqui do conceito da psicologia, e quero agradecer também ao Deoclésio, que está aqui nos controles. Eu tenho hoje também aqui, além do Deoclésio, é o Pedro, o Levi, que está aqui também. E o Deoclésio, doutor, essa semana passada, né, passou assim por um fato, graças a Deus, tá tudo bem agora, mas o filho dele teve um acidente e na hora a gente em contato, eu fiquei muito aflito e vem uma pergunta para a senhora, doutora, quando a gente se sente impotente em poder ajudar, a gente tenta, liga, faz de tudo, aí praticamente eu não dormi à noite preocupado e você fica naquela de querer resolver. Como entender que por algumas vezes você não vai conseguir ajudar? E aí, doutora? Aprendendo a lidar com esse sentimento, Fábio. Aprendendo, reconhecendo que ele existe, mesmo sem eu estar sentindo hoje, mas eu tenho que saber que a impotência existe.
E se eu sou impotente, irei sentir em determinados momentos da minha vida. É porque eu sou vulnerável também. Assim como ele, eu também sou vulnerável. Não há diferença. Seres humanos, nós somos vulneráveis. E a partir daí, aprender a lidar, tomando consciência disso, aprender a lidar com a minha vulnerabilidade e com a minha impotência. Porque ela vai aparecer, o sentimento de impotência vai aparecer em alguns momentos em algum momento, da né? nossa vida. E quando esses momentos chegarem, aí sim, certo? É se compreender, certo, Elisiane, eu fiz o que eu pude, mas eu não fiz nada. Sim, mas é o que eu posso fazer, mesmo que seja o nada. É o limite, né, doutora? Exatamente. Que tem que reconhecer que todas as pessoas eu não têm, tenho né? poder, neste momento, para ajudar o colega, para ajudar o meu amigo. Entendeu? É reconhecer mesmo. E não vou dizer ficar bem naquele momento, porque ninguém fica, Fábio. Mas é saber, pelo menos, digerir aquele sentimento. Entendi. Ô, doutora Elisiane Barbosa, outra curiosidade dentro do campo dessa conversa, eu já tive uma situação que eu fui intervir, né, de um amigo que estava fazendo um tratamento com um psicólogo, né? Eu sei que tem toda a sistemática do sigilo entre psicólogo e paciente, mas eu me atrevi a ligar porque esse psicólogo não estava mais atendendo o paciente. E quando eu consegui falar com o psicólogo, ele me atendeu muito bem. Ele disse: Fábio, eu parei de atender porque eu entrei em depressão. Aí, doutora, eu pergunto, a senhora já entrou em depressão, doutora? Fábio, eu nunca entrei em depressão. Nunca, né, doutora? Nunca Mas entrei pode, em né, depressão. doutora? Está Posso, acessível. não estou imune, não. É isso não. Aliás, nenhum de nós está imune a isso. Desenvolver, olha, imune a nada, Fábio, a nenhuma patologia. O que nós precisamos é nos entender. É nos entender, né? Porque se a gente não nos entende, se eu não me entendo, aí há uma probabilidade maior, uma tendência maior a desenvolver, sim, Entendi. qualquer outra coisa. Voltando em relação a essa questão da depressão, né? A depressão, inclusive, é psicossomático. É também, né, É doutora? psicossomático. A depressão é psicossomática. Por quê? Ela acomete a mente e acomete o corpo também, porque ela traz sintomas físicos. Ela não fica só na psique, na mente. Ela traz os sintomas, as alterações físicas, o transtorno de ansiedade também. Verdade. Entende? Então, eu acho importante a população saber disso. Muito Muita gente não interessante. sabe. Ô, doutora, a gente vê... E que Pois sim, não. psicólogo pode adoecer, Fábio. Inclusive, o que eu vejo, Entendi. antes de acessar o conhecimento acadêmico, é porque você provavelmente já teve um conhecimento prévio Verdade. na sua própria experiência de vida. Quer né? dizer, já tem, vamos dizer, uma certa proteção, vamos dizer, pelo conhecimento. Na verdade, um certo acesso a sintomas. Mas dizem as pessoas que quem é da área, como a senhora e as psiquiatras também, tem que sempre fazer uma terapia, e aí, né? quando nós adentramos na academia, tanto que no curso de psicologia, é exigido a psicoterapia. Então, nós precisamos cursar, mas também fazer a terapia. Quem nunca fez anteriormente, vai começar, né? E a indicação que nós temos é que sigamos o resto da vida, sim, fazendo terapia. É verdade, Fábio, que nós psicólogos temos muitas ferramentas, né? A gente, naturalmente, diante de toda essa experiência acadêmica também, a gente acaba aprendendo e aplicando na nossa própria vida, trazendo para o nosso corpo, para a nossa mente. Isso é natural. E é aquela história, nós não podemos baixar a guarda. Precisamos estar nos cuidando, assim como qualquer outro cuidador. Muito interessante. Nós somos um cuidador. E aí precisamos de cuidado também.
Informações brilhantes. Doutora, a gente vê muito na internet, vamos dizer assim, esses psicólogos mais conhecidos, que estão nacionalmente na mídia, que hoje eles já dizem, ou psiquiatras também, antes de vir no meu consultório, faça primeiro exercício que você já vai chegar de outra maneira. E essa tela diz, exercícios físicos, sempre uma grande solução. Doutora, eu tenho escutado isto sendo dito com mais incidência a cada dia, que se a pessoa tiver na dinâmica ou na coragem, mesmo diante de um grau de ansiedade alto, de uma depressão, mas se conseguir levantar ali, pelo menos para tomar um sol, dar uma caminhada, já vai ajudar. E aí, doutora? Então, nós recorremos a algumas ferramentas. O exercício físico é uma das ferramentas e uma das mais importantes, viu? O exercício físico, ele libera substâncias importantíssimas, né? Para a nossa saúde e agora trazendo a história do corpo e mente, né? Para o ser humano como um todo, uno que nós somos, corpo e mente. É fantástico. Ajuda no combate e na prevenção, né? Na prevenção e no combate. Depressão, ansiedade e outras aí diversas patologias, certo? O exercício físico aliado, Fábio, a uma boa alimentação e a psicoterapia. São os três. E aí, óbvio que dentro desses tem suas ramificações. Questão da alimentação, inclusive, que eu quero pontuar aqui, ressaltar. Sem cobrança. Sem cobrança, né, doutor? Porque se tiver excesso de autocobrança, porque você começa com a cobrança, daqui a pouco você está em excesso. Se tiver, você não vai conseguir manter uma boa alimentação. E provavelmente há uma probabilidade de que desenvolva transtornos alimentares. Entendi. Então tudo tem que ser de forma leve. Não obrigada. Porque precisa ser satisfatório. Verdade. O autocuidado, tudo isso faz parte do autocuidado. E esse autocuidado, ele precisa ser satisfatório e não obrigatório. Então, deixa de ser autocuidado. Muito interessante. Ô, doutora, outra dúvida, estamos quase no final dessa edição sensacional do podcast Mais Vida, sempre ressaltando, estamos ao vivo para todo mundo. Doutora, sabemos desse sigilo, dessa ética entre a psicóloga, no caso da senhora, e o paciente que ali está. Mas se um adolescente espontaneamente procura a senhora e diz, eu vim conversar, mas não vai adiantar, eu vou me suicidar amanhã. Qual é a atitude da senhora? Procurar a família. Primeiro momento, ouvir. Primeira atitude, ouvir. Segundo momento, procurar a família, né? Porque, inclusive, o Conselho nos orienta que esse é um momento, um episódio, né? Para que nós possamos romper com o sigilo terapêutico. Porque a vida está em jogo ali, né? Porque a vida está em risco, em jogo. E aquela família pode perder um membro. Diante disso, a gente pode romper o sigilo terapêutico, nesse caso. E aí sim, entrar em contato com a família, com as pessoas, com os responsáveis. E a senhora já se deparou com um caso similar a esse que eu citei? Sim, já. E a pessoa se suicidou, doutora? Não, né? Olha, graças a Deus, porque a gente sabe que existem... Graças a Deus que deu tempo e que nós conseguimos reverter. Até hoje, em todos esses anos de prática clínica... Graças a Deus, né, doutora? Isso prova a excelência do trabalho da senhora. Fábio, eu digo conseguimos, porque sou eu e a família. Então, a gente, né, nós nos unimos, né, tem que ter união para que possamos ajudar aquele membro. Mas não deixa de ser um trabalho em conjunto, lógico, mas muito delicado, né? Às vezes é muito delicado. É vida, né? Tudo pode acontecer, né, doutora? É muito cuidadoso, a gente tem que ter essa consciência, né? Mas fazemos agora o que é possível e o que está dentro das minhas condições como psicóloga, né? Eu faço para poder salvar aquela vida.
Doutor, e agora, para encerrar, eu sei que a senhora está conduzindo um trabalho assim de excelência. Eu visitei o Instagram e eu fiz questão de referenciar e, obviamente, a senhora vai explicar em detalhes. É o planner emocional. Sim. Seria uma ação de autocuidado que ela se dá todos os dias em etapas. Explica, doutora. Fábio, né? O plano emocional, ele é um recurso terapêutico que eu desenvolvi. E o mais interessante, Fábio, eu desenvolvi esse recurso. Eu sempre tive vontade, sempre quis, mas eu só consegui desenvolver na pandemia. Entendi. Na época que tudo fechou, que eu fiquei em casa com a minha filha, e aí eu comecei a dividir o tempo entre os online, os atendimentos online, o tempo com a minha filha e a escrita do plano, a elaboração desse trabalho, desse projeto. Então, assim, ele não é simplesmente um planner, não é isso. Mas sim o conteúdo. Ele é cheio de atividades, ferramentas terapêuticas que você vai fazendo ali ao longo do dia, no dia a dia, né, de forma leve. É uma ferramenta de autocuidado, tá? Para quê? Inclusive para prevenir sintomas somáticos e doenças psicossomáticas. Porque essas atividades aqui, Fábio, vem trazendo, né, vem proporcionando para você ter uma condição, desenvolver uma condição de perceber o que está acontecendo com você, né? Que muitas vezes no dia a dia, na correria, nessa dinâmica da vida, as pessoas não têm. Sim. Quando você para fazer pelo menos uma, todos os dias, em algum momento, que é leve, é muito leve, gente, é gostoso, é prazeroso de se fazer. Você consegue, né, ampliar a sua percepção em relação à tua vida, à tua mente e o teu corpo. Doutora, eu posso pegar aqui, por favor, sim, só para eu ter uma ideia. Amostra. Aí, obviamente, a senhora tem essa versão em e-book, digital, não é isso? Eu tenho uma versão digital em e-book e eu tenho em brochura também, com a capinha dura, desse mesmo jeitinho que está aí. Aí, doutora, para aqueles que querem ter acesso ao método, ao caminho, que eu quero que a senhora repita mais uma vez, seria o Instagram, doutora? O Instagram, né? Lá na minha bio tem um link, vocês podem clicar no link que vocês vão ter acesso à página do planner, tá? E aí vocês podem adquirir ele e vocês vão ver como vocês vão se sentir, né? Vocês vão perceber, vocês vão ampliar a percepção de vocês. Inclusive, tem uma das atividades aí, Fábio, que tem dizendo assim, qual área da minha vida está precisando de atenção? Então, por aí, você muito tira... Muito interessante. Né? Estou vendo aqui que, inclusive, eu estudei muito na física, quando eu ministrei aulas de termologia, ótica, ondas. As cores falam suas emoções, né? Por isso, a gente entende até quando a gente vai, por exemplo, numa unidade hospitalar, eu cito agora o HELP em Campina Grande, que tem toda uma fundamentação, já ganhou até prêmios internacionais por humanização na arquitetura. Quando tem a ala de criança, tem a cor que influencia na recuperação e por aí vai. Quer dizer, eu já noto que está muito bem fundamentado, né, doutora? Isso, Fábio. Que coisa sensacional, doutora. Isso é, assim, é fascinante, não sabe? Tem dicas de como ter controle emocional. Tem aí o acompanhamento diário, você vai conseguir, você mesmo acompanhar como está o processo dos seus objetivos, das suas metas. Tem a meta, vai ajudar na meta da semana, na meta do ano, sabe? Então, assim, isso tudo de forma muito leve, Fábio. E aqui, doutor, é um espaço tipo para anotações do andamento. Exatamente. Entendi. Que bacana, doutora. Parabéns, viu, doutora? Deixa eu só... É porque eu acho que a câmera não vai conseguir pegar, né? Mas aqui você pode marcar a meta da semana, meta do dia, todos nós temos. Lógico. Como eu me sinto, né? Como eu sinto em determinadas circunstâncias, você pode registrar, e como solucionou, como resolveu, né, aquele mal-estar emocional ou
o problema. Como eu costumo dizer, não é problema, é desafio. Aí, doutora, aqui seria um plano para um ano, assim, Não, ou há uma data específica? Esse daí tem o tempo de um mês, o plano. Um mês, mas certo. as outras atividades você pode rever quando você quiser, né? Não tem tempo determinado. Outra coisa, Fábio, se você ver lá no final, tem um espaço, né, para a escrita do eu. Você tem um espaço de escrita do eu no início, antes de começar o planner, e outro espaço de escrita do eu no final do planner. E aí eu venho descrevendo como é que você pode fazer isso. Por que no início e no final? Para que você se olhe, se veja como você estava antes de iniciar o planner e depois que terminou, do término do planner. Muito interessante. E um espaço também de escrita livre, aí essas folhas que são, né, que você pode escrever, que eu considero, e quem é meu paciente sabe que eu indico, a escrita terapêutica é transformadora e é uma forma de autocuidado também. Ô, doutora, mesmo uma pessoa que não venha a ser paciente da senhora, pode adquirir? Pode, deve adquirir, ou seja... mesmo que você não esteja fazendo terapia, principalmente para que você tenha essa condição de ampliar a sua percepção sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu corpo e sobre a tua mente. E a senhora criou esse programa, vamos dizer assim, esse plano emocional a partir das experiências vivenciadas no dia a dia, ou a senhora se respaldou em algum estudo mais... Primeiramente, Fábio, a partir da experiência mesmo, dos relatos, né? Da recorrência daqueles relatos, sabe? Muito Aí, a importante. partir daqueles relatos, eu fui pegando e fui construindo, né? Mas esse não é o único, esse é o primeiro. É o primeiro. O outro está em desenvolvimento. Coisa boa. Né? O outro, na verdade, é um livro, né? E ele está em fase de desenvolvimento. Portanto, nesse final de podcast Mais Vida, eu já apresento aqui, ó, e com muito orgulho e satisfação, o plano emocional, e diz aqui 8 toques de autocuidado diário, né, doutor? São 8 Esse temas. 8 relativo à semana, 8 dias da semana, 8 temas, né? 8 temas. Muito interessante. Quer dizer, os próximos que virão, que a senhora já ressaltou, já está escrevendo o próximo aí, é uma continuidade desses planos. Sim, porque todos, na verdade, Fábio, são para levar, na verdade, saúde mental, para proporcionar saúde mental e emocional para a população, né? Para quebra de preconceitos, para que as pessoas consigam olhar para si, sabe? Que não fiquem tão preocupadas com a opinião dos outros, entende? Porque compreendam a si. Porque quando a gente compreende a si, quando eu me compreendo, Fábio, eu compreendo você. Verdade. Doutora, pois nesse final de podcast Mais Vida, eu quero agradecer imensamente a senhora e quero, obviamente, ouvir as palavras finais. Serão, com certeza, de fé, de otimismo, né, em relação, e que mais uma vez seja dita a rede social e os caminhos. E só tenho aqui a agradecer em nome da Dr. Play e parabenizar a senhora por todo o trabalho que a senhora executa. Que vocês aprendam, pessoal, a lidar com os pensamentos, com as emoções e os sentimentos de vocês. E principalmente com aquelas memórias traumáticas, tá? Nada disso pode bloquear a vida de vocês, nada disso pode limitar o desenvolvimento de vocês. Há tratamento, há cura, há superação, e eu estou aqui para te confirmar isso. Então, procura ajuda, né? Procura um psicólogo, procura um profissional, né? Começa as tuas atividades de autocuidado, acessa um planner, né? Se desenvolve psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, que com certeza o teu corpo dará as melhores respostas. E mais uma vez o Instagram, doutora? @Elisiane Barbosa Psicóloga. Muito obrigado, doutora Elisiane Barbosa. Agradecendo a todos que nos acompanharam e os que irão nos acompanhar, porque aquilo que eu sempre digo e vou repetir, o programa nunca acaba no propósito em salvar vidas. Portanto, daqui a instantes, toda essa entrevista que eu julgo
extraordinária disponível no YouTube, vai estar o link lá na íntegra em Dr. Play Saúde. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.